Bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jéssica. Na aula de hoje, nós veremos sobre os impactos e catástrofes naturais. Vamos ver quais são as ameaças, extinções e também quais são as alterações que podem ocorrer no ecossistema. Vamos lá? Quando a gente fala aí sobre essa questão do homem com o ambiente, é necessário que a gente resgate primeiro desde quando que vem acontecendo essa interação. Não é uma interação tão recente assim como se pensa. Na verdade, o homem começou a explorar aí a natureza desde que ele passou a transformá-la. Transformá-la de que forma? Ele tentou modificar para que algumas circunstâncias, algumas situações fossem mais favoráveis a ele. E também como busca, às vezes, de ter um certo conforto, coisa que os outros animais, não se preocupam em relação a isso, só vivem seguindo seus instintos, seguindo as atividades que tem que fazer e tudo mais. Só que quando a gente fala do ser humano, ele tem essa necessidade de fazer algumas adaptações, só que às vezes essas adaptações, dependendo de como o ambiente está sendo explorado, pode ser que cause algum mal para ele, pode ser que cause alguma alteração. E é sobre isso que a gente vai estudar hoje. A gente vai entender, por exemplo, que essa exploração do homem sobre o meio acontece desde que ele saiu lá da África e começou a se dispersar por todos os continentes. À medida que ele foi chegando e explorando todos os continentes, ele foi começando a usar determinados recursos naturais e alguns ele utilizou de forma exagerada, o que pode ser a explicação para a extinção de várias espécies. E aí, quando a gente fala sobre isso, a gente entra um pouquinho no tema que a gente já vem discutindo aí desde as últimas aulas, que diz respeito ao nosso planeta estar em transformação. A gente tem que lembrar que o nosso planeta ele já sofreu intensas modificações e o planeta Terra que nós temos hoje, ele é bem diferente do planeta Terra de muitos e muitos anos atrás. E que mesmo que ele já tenha sofrido muitas alterações, essas alterações ainda continuam acontecendo. Só que muitas vezes a gente nem percebe, só percebe quando acaba sendo assim uma mudança drástica, uma mudança que acontece de repente e que às vezes muda todo um cenário, muda toda uma estrutura de uma determinada região ou de várias regiões. E aí, essa transformação, às vezes pode ser decorrente de alguns fenômenos naturais. A gente vai ver aí um pouquinho sobre as atividades vulcânicas, sobre os terremotos, maremotos, dilúvios e outras consequências também, e consequências que podem ocorrer devido aos movimentos das placas tectônicas. Lembra que nós já estudamos sobre isso também, Que graças a essas placas tectônicas que a gente também tem a divisão dos continentes que nós temos hoje, que antes, na verdade, era um só. Então, continuando, vamos entender aí um pouquinho sobre, afinal, quais são esses desastres naturais, O que será que vem acontecendo? Antes de mais nada, a gente precisa ter um conceito bem claro do que seriam os desastres naturais. Quando a gente fala sobre eles nada mais são do que o resultado de vários eventos que causam grandes impactos na sociedade. E eles podem ser diferenciados em função da sua origem, ou seja, de como foi que eles começaram, em que momento, em que região. E aí, existe um órgão específico aqui no nosso país para tentar regulamentar e tentar ficar meio que atento a essas situações. E esse órgão, no caso, é a Defesa Civil. A Defesa Civil ela vai seguir algumas normativas da Política Nacional de Defesa Civil e vai classificar esses desastres de várias formas. Que formas seriam essas? Vai classificar os desastres em desastres naturais, desastres humanos e ainda desastres mistos, ou seja, aqueles que ocorrem em função das duas origens, tanto natural quanto causada pelo homem. E aí, basicamente, a diferença entre elas vai ser se o homem tem uma participação direta sobre aquele fenômeno que está acontecendo ou se a participação dele é indireta, tá? Então, de uma forma mais clara, nós podemos ter aí os desastres que são humanos e os desastres que são naturais. Se forem humanos, foram causados diretamente pelo homem. Se forem naturais, foram causados de uma forma meio que indireta. E aí, a gente cai aí em algumas questões que acabam sendo discutidas quando a gente entra nesse tema de desastres naturais. Por exemplo, é muito recorrente que esse ano as pessoas falem que
nos últimos anos para cá, os desastres naturais se intensificaram muito. Mas será que isso é verdade ou será que isso é só uma impressão? Na verdade, os especialistas dizem que a força dos furacões hoje ela está sim acima da média, mas que ainda não chegou a superar os registros de anos anteriores. Então, talvez alguns desses desastres a gente esteja sentindo mais mesmo nos últimos anos, mas não significa ainda que ultrapassaram algumas médias que já ocorreram, tá? E aí, que fenômenos naturais que a gente pode citar aí para ficar mais claro, né? Aqueles que não são causados assim pela ação tão direta do homem. A gente pode ter aí os ciclones, os dilúvios, os deslizamentos de terra, podemos ter as endemias, epidemias e ainda as pandemias. Antes de seguir para os demais exemplos, vamos diferenciar aí essas três palavrinhas. Quando a gente fala de endemia, significa que só está acontecendo em uma determinada região, de forma isolada. Quando a gente fala de epidemia, está acontecendo em um conjunto de regiões, pode ser que esteja acontecendo em nível municipal, em nível estadual. Já quando a gente fala de pandemia, significa que é algo acontecendo a nível mundial, que está acontecendo em todo o mundo, em todos os países. E temos aí também outros problemas que podem ser citados, né? Além desses que podem ser local, de várias regiões ou de todo o mundo. A gente tem também os problemas aí de erosão, de erupção vulcânica, de ciclone tropical, como é o caso do furacão e do tufão, incêndios florestais, inundações, quedas de meteoros, tempestades, tornados, tsunami, então são uma série de exemplos. E todos esses exemplos, se a gente for observar quando a gente fala qualquer uma dessas palavras, eu tenho certeza que vocês se lembram de algum exemplo de algum deles que ocorreu em alguma cidade modificou ela totalmente, porque ele não acontece assim de uma forma branda, muito pelo contrário, ele acontece de uma forma bem alarmante e deixa aí centenas de pessoas, por exemplo, sem abrigo, destrói algumas cidades em algumas situações também. E aí, a gente vai ver, por isso, qual que é a importância da previsão dos desastres naturais. Se eles podem acontecer a qualquer momento e podem causar, assim, em dimensões tão grandes, é importante que a gente tente prever quando que eles vão acontecer. E aí, como é que a gente pode fazer isso? Existem especialistas que eles estão a todo momento estudando fenômenos que já aconteceram. Por exemplo, se um vulcão já esteve ativo, ele vai ficar atento em quais foram as condições necessárias para que ele começasse a se tornar ativo e entrasse em atividade. E a partir desse estudo, ele vai conseguir ter uma previsão de quando será que pode acontecer em outros locais. Então é dessa forma que tenta se prevenir alguns tipos de desastres naturais que porventura possam acontecer. E aí, para isso, depois que a gente faz a prevenção, a gente tem que trabalhar com a outra questão, que é a questão do controle dos desastres naturais. O que as pessoas vão ter que fazer quando souberem, né? Forem divulgados estudos, quando os especialistas estiverem atentos a todos os sinais, o que as pessoas devem estar atentas, né? Principalmente as que moram próximas dessas regiões. Elas devem ser preparadas para caso aconteça alguma situação de emergência, saibam como agir, porque em alguns momentos, né, pode ser que alguns impactos possam ser evitados ou que vidas, né, possam ser conservadas, possam ser mantidas. Também tem a questão aí de reduzir o impacto, porque vai ser feita uma prevenção para que aquele efeito não aconteça, porque vão se observar quais foram as causas que levaram ela a acontecer. Tem também a redução dos efeitos para caso acontecer, né? Se chegar a acontecer de uma forma mais branda. Tem a questão dos sistemas de alertas também, né? Quando começa a algo ficar assim diferente, as pessoas já começam a ser avisadas. E ainda tem também as agências humanitárias que exercem um papel muito importante. E aí, depois de tudo isso, a gente precisa ter também a definição do que são os impactos ambientais afinais. Os impactos ambientais, eles nada mais são do que alterações no ambiente que são causadas pelo desenvolvimento das atividades humanas no espaço geográfico. Então, quando a gente vê um impacto ambiental, a gente vê uma transformação radical de um determinado ambiente, tá? E aí, pode ser que seja positivo, mas muitas das vezes acaba que essa alteração vai acontecer alguma consequência bem negativa, tá? Como as transformações intensas que o planeta vem sofrendo, como situações de queimas extremas, tá? E aí, o termo impacto ambiental, então, ele acaba sendo mais relacionado
há aspectos negativos das atividades humanas do que aspectos positivos, tá? E aí, por que é importante a gente estar bem alerta em relação a tudo isso? Porque acaba que esses impactos ambientais podem resultar em perda da biodiversidade. Lembra que a biodiversidade é quando a gente tem toda a diversidade de vida do nosso planeta envolvida. E aí, se não há um controle sobre os diferentes impactos, acaba que algumas espécies podem ser extintas, pode acontecer a destruição de habitat, elas vão perder a região onde elas moram, né? Também pode ocorrer a introdução de espécies exóticas, que podem acabar excluindo as espécies nativas, que são aquelas que são de fato daquele local. E ainda pode ocorrer também, né, a perda da biodiversidade, também pode acontecer devido ao uso exagerado, à exploração além do necessário dos recursos naturais. Aqui, por exemplo, a gente observa nesse GIF, ó, olha como o impacto ambiental transformou uma região totalmente. E olha a situação dos ursos polares também, né? Sem alimentação, altas temperaturas, coisas que eles não estavam adaptados para passar por isso, né? Por isso que eles estão sofrendo tanto com tantos impactos ambientais. E aí, para a gente finalizar tudo isso que eu falei com vocês agora, a gente tem as nossas questões do Exercitando. E na primeira questão nós temos aí: as mudanças climáticas são um dos principais problemas ambientais do mundo que tem afetado grande parte da população de pessoas, de animais e também das plantas. Esse problema traz diversas consequências negativas para o meio ambiente, da qual se destaca. Qual que vocês acham que é a principal consequência negativa aí, nesse caso? Nesse caso, o aumento da temperatura do globo terrestre. Ela pode causar, né, intensas transformações e até perda da biodiversidade de muitos seres que são sensíveis a esse aumento drástico, né, da temperatura, porque eles não têm adaptação para essa diferença. E aí, na nossa questão 2, nós temos aí o seguinte: é uma questão para a gente completar, citar qual é um dos principais problemas ambientais no Brasil que acontece desde a chegada dos portugueses em 1500. E aí, qual dessas alternativas vocês acham que é o que mais acontece, que a gente mais observa? Nesse caso, o exemplo clássico aí vai ser o desmatamento, né? Desde que os portugueses chegaram em 1500, né, em busca das riquezas do Brasil, acabou que eles destruíram grande parte da vegetação, né, porque saíram explorando ao máximo os recursos naturais que encontraram aqui, tá? Então esse desmatamento ele acontece há muito tempo. E aí na nossa questão 3 nós temos o seguinte: em 19 de agosto de 2019, moradores de São Paulo ficaram assustados com o final da tarde, que escureceu grande parte da cidade. Esse fenômeno foi resultado das queimadas que aconteceram na região amazônica. Sobre as queimadas, é incorreto afirmar que, ou seja, qual dessas alternativas é a única alternativa errada em relação a esse fenômeno que aconteceu lá em São Paulo? Nesse caso aí, a única errada é a que fala o seguinte: as queimadas somente acontecem de maneira intencional, ou seja, por pessoas que provocam os incêndios. Existem, pessoal, algumas situações de incêndios naturais, alguns biomas, né, devido às suas condições, devido como que eles são formatados, eles podem acabar sofrendo incêndios naturais caso a temperatura seja um pouquinho mais elevada, tá? E, para a gente concluir a nossa aula de hoje, a gente tem aí na última questão o seguinte: muitos impactos ambientais trazem consequências graves e algumas vezes irreversíveis para o meio ambiente. Alguns deles são causados pelo homem e surgem, sobretudo, pela falta de consciência ambiental, como o uso indiscriminado dos recursos naturais. Todas as alternativas abaixo trazem exemplos de ações positivas relacionadas com a consciência ambiental. Qual é a única que não tem nada a ver com consciência ambiental? Nesse caso, seria o uso de automóveis. Na verdade, o uso de automóveis pode acabar liberando mais dióxido de carbono para a atmosfera, né? E vai acabar prejudicando o nosso ar. E aí, nessa aula a gente fica por aqui. Vocês podem acompanhar mais vezes lá pela plataforma Eduque. Até a próxima aula!